Edilson uma Bravo, parte. Karnal. Bravo, Sabe o que Karnal. que é? Leandro Karnal ao piano é um privilégio do nosso programa. Karnal, por favor. Claro. Nós estamos na casa do professor Dr. Leandro Karnal, que eu não preciso apresentar, fora o que eu já disse no estúdio. A nossa tocava Ave Maria. Na verdade, o prelúdio número 1 do Bach, que você sabiamente identificou com a Ave Maria, porque Bach fez isso. Ele criou essa melodia, e aí Gounod pegou essa melodia e fez isso. A Ave Maria, baseado no prelúdio número 1 do Cravo Bem Temperado, de Johann Sebastian Bach. Gounod pegou essa melodia e transformou nisso. Esse é Bach porque eu adoro Bach, né? Tem coisas mais barulhentas, mas Bach é sempre legal. Tem os barulhentos, Chopin. Tem os barulhentos, como chama. Você não coloca isso nas suas palestras. Porque eu sou pago para falar e não para tocar, né? Tocar é a carreira B, amor. Essa... Quando tudo for ao pique, eu vou tocar na noite. Vou Vai tocar na noite. Nunca irá Ou em pique. casamento, assim. Não, você tem uma segunda profissão. Tenho, e a terceira seria cozinhar. Cozinhar, você também é bom de cozinha? Eu já há controvérsias, mas já fui melhor. Deixa eu convidá-lo para ir na sua própria casa até esse instante. Ah, claro. Que me claro. chama a atenção. Você é formado em música? Eu sou formado em piano. Fiz no Rio Grande do Sul piano e fiz também história, né? Mas sou conhecido como professor de história e a minha área na Unicamp é história. Né? Então... Esse livro que eu estou vendo aqui é um livro muito antigo, é uma relíquia que você tem. 1571, são 2 volumes dos Sermões de São João Crisóstomo. São livros, não, eles são livros em latim com sermões de São João Crisóstomo, com anotações de um monge em algum momento entre 1571 e hoje. São livros, isso é papel de trapo. Eu ia restaurar, mas o arquiteto e o decorador acharam que manter essa aparência era importante. Uma peça raríssima e valiosíssima. Exatamente. Eu estou vendo outras peças suas aqui. Sim, tem mais você antigas. falar um pouco do seu lado, Karnal. Eu sou professor de História da América, então aqui nós temos 2 cerâmicas Chimu, ou seja, elas têm quase 1.700 anos. E eu também tenho o hábito de cada país da Ásia que eu vou, eu trago um Buda. Não? Então aqui esse aqui é do Camboja, de bronze. Eu tenho esse aqui de Myanmar, ou seja, a antiga Birmânia. Esse aqui de jade é do Laos. Esse de madeira é da Índia. Esse cadeado budista é do Butão. Do Butão. Do Butão. Tem também uma pequena máscara africana do século XIX, que é uma máscara passaporte. Já que as pessoas falam muitas línguas na África, ele era levado para dizer que a pessoa tinha autorização para passar de uma tribo para outra. Era uma máscara passaporte. O preferido de todo mundo, quando vem aqui, são esses 3 Budas, com 3 mudras, 3 posições de mão, e todo mundo fica surpreso de onde veio esse. Esse veio da 25 de março. Todo mundo fica surpreso, mas é o mais bonito. Mas nem por isso perde o valor. Exatamente. Se eu dissesse que é uma peça rara do século XVIII, todo mundo acreditaria, mas esse é da 25 de março. Né? Eu estou vendo aqui no seu aconchegante apartamento do canal que você prefere fotos enquadradas do que olhos sobre tela, etc. Estou achando maravilhosas as suas escolhas. Eu tenho olhos, gosto muito de arte, sou professor de História da Arte, mas eu decidi decorar este aqui exatamente com fotógrafos que registrassem ou lugares que eu fui, como por exemplo o Neue Palais, ou seja, Potsdam, no Palácio de Frederico o Grande, que é um Yuri Serodi, e aqui o Afonso fez essa foto que é uma natureza morta, a gente chama de vanitas, ou seja, uma obra sobre a vaidade, porque tem uma caveira típica da vanitas, a caveira esgarçada, assim a gente chama de anamorfismo. Tem o crisântemo, flor dos mortos, um vaso de Dia dos Mortos. Nós temos a papoula, flor do esquecimento, uma fruta tropical, uma fruta europeia e essa maçã dialogando com uma fonte da Apple. Aqui, atrás da Apple, um diamante, símbolo da eternidade, ingresso de teatro,
um mouse, papéis antigos, falando da brevidade das coisas, como a vida passa, como tudo é passageiro. Eu gosto muito da Vanitas, gosto muito desse gênero para falar sobre vaidade. E gosto muito de usar fotografia, tenho grandes fotógrafos em todos os lugares da casa, porque acho que é uma arte muito contemporânea, uma escrita da luz, né? A fotografia. Canal, você já acordou hoje, 4 horas da manhã? 4 da manhã, já fui à academia, já lutei, já fiz tudo, já fui à feira, já comprei flores, já fiz cabelo, chapinha, alisamento, que é o que mais demora, que é o que mais demora no meu dia a dia. Mas lhe cai muito bem a calvície. Então, também, né? Eu sou imune à lente, isso ajuda bastante. Agora, que tipo de esporte você pratica? Eu gosto de musculação, gosto de luta, não gosto de correr. Corro só para evitar a ação do desmanche do tempo, mas eu corro contra a vontade. É uma coisa que me entedia profundamente. Sei que tem gente que adora e vai achar, mas como você não gosta? Eu faço porque preciso. Eu faço exatamente. É uma luta o seu esporte? Luta, sim. Eu gosto de Krav Maga, e que é uma luta que ajuda a manter o equilíbrio. Né? Você luta para não brigar. Né? Você luta para nunca brigar. Esse é o objetivo? Esse é o objetivo. Eu tenho entre os meus defeitos... Não, ela é israelense. Israelense. Foi feita por um israelense, por um judeu da Europa, mas hoje é muito comum em Israel. Agora, eu tenho o defeito da ira. Então, eu faço medidas como psicanálise, luta, esporte para acalmar a ira. E tem dado certo. 55 anos, nunca matei ninguém. Então, e ira contra o quê? Contra tudo, desde o trânsito na marginal até atrasos, lentidão, enrolações, política, tudo me causa ira. Então eu me acalmo e as pessoas perguntam assim, como é que você consegue manter essa calma? E eu lembro, é uma luta. Vamos sentar, eu quero lhe fazer algumas perguntas. Claro, com prazer. Muito agradecido, Canal, de você me receber aqui na sua casa. Eu estou homenageado em poder ter um tete-a-tete com o professor Leandro Carnal. Quantas palestras você faz ao mês? Bom, esse é um número que oscila, né? Então, às vezes podem ser 2 em um dia, às vezes pode ser apenas uma, então 3, 4, 5 por semana. E podem, às vezes, ser todas no mesmo local, ou mais cansativo ou desgastante, é fazer o que eu fiz essa semana. Falei em Florianópolis, logo em seguida peguei um avião para Brasília, de lá fui para Palmas e retornei para falar em São Paulo. Então são 3 regiões do Brasil, contando o ponto de partida, 4 regiões do Brasil. Bom, você bem sabe que as suas palestras, o seu posicionamento público influencia muita gente. Como é que você se sente sendo um guru, ditando comportamentos, elucidando mentes atrapalhadas? Todos o seguem e todos o aplaudem. Como é que fica o seu ego diante dessa receptividade, Canal? Eu preciso sempre pensar no oposto, quer dizer, como fica meu ego? É uma resposta que você, tendo mais tempo que eu de estrada em cena pública, poderia dar. Todos o seguem, todos o admiram, Amaury, mas você sabe igualmente que muitos o odeiam como muitos me odeiam, exatamente porque você é exposto ao público. Ser exposto ao público é virar para-raio, e para-raio de toda espécie de sentimento. Então, eu não dei certo, eu não consegui, o Amaury deu certo, tem sucesso, tem mídia. O Amaury deve ser terrível, deve ser porque ele encarna aquilo que eu não consegui. O que eu aprendi, em primeiro lugar, é que sim, há muitas coisas boas e positivas, há muitas coisas que eu gosto, há muitas experiências notáveis, mas é impossível fazer sucesso sem haters, sem odiadores profissionais, sejam eles fakes, que são muito frequentes, né? Fakes na minha página, pessoas pagas e instruídas para atacar, ou sejam eles apenas pessoas que, como um senhor, que eu acho extraordinário, me escreve toda semana. Leio suas 2 crônicas do Estadão, li seu último livro, vi seu vídeo, acompanho o seu canal, vi todas as suas palestras e odeio tudo que você diz. Esse talvez seja o mais difícil. Como eu respondo às pessoas, eu não gosto de coentro, então eu tomo uma medida prática, eu não como coentro. Ponto. Eu não entendo por que as pessoas, não gostando de algo, ficam tão presentes nisso. Canal, e essa geração que veio com o computador, com as redes sociais, você não acha que essa geração ela está contaminada
pela overexposição, a vaidade. A gente está conhecendo as pessoas através dos seus posts, não é? Quem são essas pessoas? Existe uma obsessão de exposição. Como é que você vê a vaidade colocada nas redes sociais? Bom, do ponto de vista teórico ou psicanalítico, a gente pode pensar de duas formas. A primeira é que as pessoas estão muito narcisistas, muito focadas na vaidade, muito focadas no orgulho, e por isso elas falam tanto de si. Mas eu posso também pensar de outra forma. Elas estão tão enfraquecidas no seu narciso que elas precisam que os outros digam a Mauri se a vida delas é válida. Então eu coloco que eu estive em Miami, eu coloco a foto em Miami para que as pessoas me digam que Miami é muito legal, que gostariam de estar lá. E essa mistura de inveja e admiração, a inveja e a admiração de vetor trocado, ela acaba provocando a validade da minha vida. É como se eu colocasse nesse mundo líquido a necessidade do reforço externo. Agora, quando eu digo que é excessivo, eu estou mostrando que você e eu pertencemos a outra geração. Ou seja, eu estou estabelecendo que o normal é a exposição que nós tínhamos, ou seja, era normal procurar Ibrahim Suede há 30 anos e não é normal hoje, por exemplo, você postar a todo instante. O normal é dado por cada geração. O normal da minha geração, Baby Boomer, o normal da geração X, Y ou Z é totalmente diferente do nosso, né? Afinal de contas, canal, a internet, não podemos discordar, não há quase que divisão de opiniões, que é uma ótima coisa que aconteceu. Um instrumento maravilhoso. Agora, os males que ela causa, quais são os mais gritantes na sua avaliação? Toda tecnologia contém seu reverso, né? Todo avanço contém o seu oposto. Então, começando com um dado que os jovens nem vão imaginar, que para achar um endereço em São Paulo, quando eu cheguei a essa cidade há 30 anos, eu tinha que pegar um guia de mapas da cidade. Sim. Eu tinha que procurar a página e dizia lá no meio, continua na página 248, isso dirigindo. Então, ter um aplicativo que me leva à porta do lugar, independente de onde seja, ter um aplicativo é maravilhoso. Organizar um jantar entre amigos, você que está me ouvindo e pertence à geração Y, Alfa, portanto, você não imagina o que era. Por exemplo, você ter que ligar 10 vezes para cada pessoa. Decidimos ir no lugar X, aí outro diz, não posso ir lá, então liga tudo de novo. O que é um grupo de um aplicativo que você possa conversar com as pessoas. Tudo é muito bom. Nós não viveríamos mais sem esses recursos. Mas, naturalmente, eu invento o automóvel, com isso eu ganho mobilidade, invento o atropelamento, a poluição e assim por diante. Eu invento a internet, as redes sociais e vem o seu reverso. A grande questão, que está muito de acordo com o que Bauman falava sobre tornar-se sujeito de algo, é você dizer ao seu celular, ao seu tablet ou ao seu aplicativo quem é que manda. É usá-lo e não ser usado. O principal defeito é que eu deixe de ser sujeito e acho que, por exemplo, se eu não registrar, eu não terei vivido, ou que a fama é uma moeda tão importante que eu vá acabar pensando que ela é a causa da existência. A fama, essa deusa alada do mundo clássico, a fama é algo que reforça o ato do mérito. Então, Alexandre o Grande conquistou todo o Império Persa, Alexandre é famoso. O que existe hoje é que a fama dispensa o mérito. A fama existe independente da ação. Ela não é mais a deusa que consagra a memória do sucesso. Ela é o objetivo em si. Para dar um exemplo importante e ao mesmo tempo cômico, estou em um avião, como deve acontecer com você, muita gente vem tirar foto. A mulher do meu lado pede, posso tirar foto com o senhor? Eu disse, claro. A senhora gosta da minha obra? Eu disse, não sei quem o senhor é, mas todo mundo está tirando foto. Ou seja, não importa o que eu sou ou o que eu fiz. Mas se os outros do avião estão dizendo que eu sou importante, ela acha que tem que fazer um registro, porque é uma tentativa de se aproximar da luz. As luzes, se elas existem, elas são boas, mas eu devo lembrar, se eu for, como diz Machado de Assis, um vagalume, o sol tem sua própria luz, a lua tem sua própria luz e as estrelas têm sua própria luz, né? Para não virar aquilo que é muito comum hoje, a mariposa que fica se batendo na luz, se queima e não consegue se afastar dela. Isso é o mais comum no mundo de hoje, né? Agora, o que significa esses comportamentos, esse comportamento dessa senhora que queria estar perto
da celebridade, sem mesmo saber quem era essa celebridade. Isso é um produto da internet? Bom, primeiro... É uma geração nova que estamos nos deparando? De alguma forma, a propaganda, essa palavra da Contra-Reforma Católica, quando a Igreja cria um instituto de propaganda fide, ou seja, para propagação da fé, nesse caso, a propaganda é anterior. O que a internet fez foi a capilarização ou atomização do sentimento da propaganda. Por quê? É fundamental, se eu for procurar um emprego, que eu faça propaganda de mim, que eu fale das minhas virtudes. E minhas redes sociais serão vistas pelo candidato a empregador. E se eu colocar lá discursos de ódio ou uma vida opaca, ele pode perder o interesse em me contratar. Porque eu vou contratar um chefe da sua equipe se ele coloca discursos de ódio, se ele é depressivo. Todos temos que ser felizes. O que hoje é particularmente terrível é a propaganda da felicidade, porque ela tem que ser permanente. Então você posta fotos da sua família linda, das suas férias perfeitas, das suas refeições extraordinárias e esquece que você tem o dia a dia no quilo, que seu filho quase te levou ao homicídio ontem e que seu casamento tem altos e baixos. Então eu vou acreditando que o sentido da vida é a propaganda permanente da felicidade e esqueço que a moldura trágica, que a dor é o que dá sentido à felicidade. Ter perdido meus dois pais, minha mãe no ano passado, meu pai em 2010, fez com que hoje eu valorizasse muito mais as pessoas que estão próximas a mim. A dor, a perda e o luto me tornaram uma pessoa melhor. Ter coisas que eu não tinha antes, já ter usado o carro muito ruim, que parava a cada esquina, ou ter tido um carro a álcool na década de 80, que no inverno não ligava, faz com que eu, ao ligar meu carro hoje, ele ligar imediatamente, eu tenho uma alegria que um jovem que nunca teve um carrinho a álcool no início da tecnologia, nunca vai ter. Eu tenho felicidades dadas pela perda. Ter usado muito na minha vida de estudante, morando em repúblicas, pequenos chuveirinhos que caíam água como um estalactite de uma caverna, gota a gota gelada, faz com que meu chuveiro atual me encha de uma alegria que antes eu não tinha. Então... Mas a felicidade, a felicidade a gente só alcança se for comparativa com situações de adversidade? Bom, em primeiro lugar, para saber que eu sou feliz, é o mesmo argumento para saber se eu sou alto, inteligente, forte ou magro. Eu preciso comparar com alguém. Se eu tivesse nascido em uma ilha, a palavra, e não encontrasse outro ser humano, a palavra alto ou inteligente não ocorreria no meu vocabulário. Eu preciso me comparar. Ao me comparar, eu vou estabelecendo o seguinte: eu não tive felicidade, agora eu tenho. A felicidade completa é aquela que vem logo após uma infelicidade. Todo casal sabe que um encontro erótico mais intenso é após uma briga intensa. Ou seja, o ato de reatar é o ato de você refazer com mais intensidade, como o osso calcificado, que é mais forte do que antes de ser quebrado, como o sistema imunológico aumenta a cada gripe. Em primeiro lugar, a felicidade é comparação. Segundo, é uma percepção de um momento. Ela nunca foi e nunca será um ato permanente. Paixão é tesão? Paixão é uma infecção passageira curável automaticamente pelo tempo. É uma doença que o tempo contém seu próprio antibiótico. Paixão é uma perversão do amor, porque ela, na verdade, faz com que você veja seu entusiasmo, seu hormônio e a sua cegueira como dirigido ao outro. Amor pressupõe anos de relação. Um ditado ídis diz pelo menos 2 sacos grandes de sal compartilhados, ou seja, uma pitada por dia. Eu acrescentaria uma longa viagem e um período de 1 semana com a família dela ou com a família dele. Se sobreviver a isso, existe a chance dessa paixão começar a dar o primeiro passo para intimidade, confiança, cotidiano, e quando cai o véu da paixão, você passa a ver outra pessoa. Apaixonado você não vê. Você simplesmente é seduzido pelo seu jogo de testosterona ou de progesterona, e isso é um defeito. Buscar paixão é ser viciado em um opiáceo, é ser viciado em um produto. Ou seja, buscar paixão é algo que não deveria ser feito. Eu devo entender que a paixão é boa se for o preâmbulo de uma relação adulta chamada amor. Os americanos chamam de pet love, aquele amor de filhote. Muita gente tem pet love aos 70 anos de idade, aos 50, mas é aquele amor de filhote. Confundir isso com amor é realmente confundir a coisa mais importante do mundo, que é o conhecimento, inclusive, dos defeitos da pessoa.
Falar um pouquinho de religião. Nós começamos o programa, você ao piano, e eu falando de Ave Maria, e eu ia lhe perguntar se você é devoto de Maria. Eu queria falar um pouco de religião. Religião envenena o mundo? Não, religião é neutra. Você não pode considerar a religião como uma coisa em si. É provável que algumas das criações mais notáveis da humanidade, pegando apenas o Ocidente, que é mais fácil para que eu entenda, como as universidades nascidas no seio da Igreja Católica, como as obras de arte, o gótico, o românico, a arquitetura, todas essas questões têm relação com religião. É provável que muitas pessoas tenham tornado um mundo melhor, tenham se tornado melhores, mais caridosas, mais atentas a órfãos, mais atentas a pobres em função da religião. E como tudo é um signo aberto, também em nome da religião se mata cruzadas, também em nome de religião se encobre pedofilia, também em nome de religião se destrói, se faz uma guerra como a Guerra dos 30 Anos, 1618-48, ou se considera que o outro inimigo, surge o fundamentalista islâmico, como já sempre existiu o fundamentalista em todas as religiões. Então, religião é um signo aberto, ela não é algo em si, ela serve para o bem e para o mal. Quando eu penso em tudo que existe no mundo, pode servir para o que eu chamo de bem e o que mal. O fundamental da religião é que ela ajudou a estabelecer o que é o bem e o que é o mal. Eu sou de um tempo em que as mães criavam seus filhos com medo de Deus. Elas cometiam um erro? Não, elas eram históricas, ou seja, o Concílio de Trento fala muito mais no demônio do que em Deus. A minha geração, como a sua, ouviu muito mais falar do inferno do que paraíso. Vou lhe dar um exemplo concreto. Você quer agradar a Deus, você busca dar a Deus algo que você suponha que Ele lhe goste. Então você faz uma promessa: se eu conseguir tal coisa, eu vou então parar de comer, eu vou andar de joelhos, eu vou fazer um sacrifício. Ou seja, seu Deus gosta da dor, seu Deus gosta do sacrifício e gosta da limitação. Por que você não promete a Deus, se conseguir alguma coisa, você vai abrir um champanhe até Tanger em Paris, olhando uma paisagem bonita? Ora, se você é pai e o seu filho faz uma promessa: pai, se você se curar, eu vou arrebentar meus joelhos em uma escada, você diz: não faça isso, meu filho. Porque a definição de Deus, segundo São João, é Deus é amor, Deus caritas est. A ideia de Deus terrível, um Deus julgador, o Deus do capítulo 25 de Mateus, do fim do mundo, essa é uma ideia histórica. Agora vem o contrário: hoje Deus está adaptado a mim. Hoje Deus é customizado, Deus gosta de tudo que eu gosto. Então, se eu erro, não, mas Deus me entende, Deus me perdoa. De um Deus julgador, de um Deus juiz, de um Deus do fim do mundo, aquele Deus do juízo final de Michelangelo na Capela Sistina, surge o Deus totalmente autoajuda, o Deus que me apoia em tudo que eu falo, que faz tudo aquilo que eu gosto, está sempre do meu lado. Então, nós passamos de um oposto ao outro. Nos dois casos, são deuses históricos, ou seja, eu estou dialogando muito mais com o meu narciso, com o meu superego, do que com qualquer entidade. A sua formação tem a ver com religiosidade lá no Rio Grande do Sul? Bastante. Eu nasci em uma família em que minha mãe, apesar de origem luterana, converteu-se ao catolicismo. Meu pai era católico total, de missa diária, até o fim da vida. Meu pai era absolutamente católico, estudioso do catolicismo, como advogado, e eu vivi nesse meio, fiz colégio religioso de freiras franciscanas, o São José, depois fui fazer faculdade jesuítica, fui jesuíta, fiz noviciado na Companhia de Jesus, logo eu vivi uma realidade inteiramente religiosa. Com o passar dos anos, muitas coisas foram acontecendo e lentamente fui perdendo sentido naquela expressão religiosa. Tratei isso em um livro com o padre Fábio de Mello. Eu fui perdendo o sentido do sagrado, da dimensão mística, e fui silenciando nesse campo. Não é uma decepção. A ponto de se transformar em ateu? Ateu. Não é uma propaganda, ninguém deve ser ateu, como ninguém deve ser religioso, cada um tem que achar seu próprio caminho. Catequese é sempre chata, catequese é sempre insuportável. Então, se você achou o seu caminho de Deus, vá fundo. Muita gente é muito feliz com a religião. Agora, no meu caso específico, isso só vale para mim. Perdeu sentido, comecei a não ter mais a sensação de que havia alguém me escutando, comecei a ter um pensamento que foi excluindo a hipótese do sagrado, e a minha vida hoje ocorre sem isso. É para sempre? Eu sou suficientemente experiente para saber que nada é para sempre. Pode ser
que daqui a 5 anos ou 10 eu possa estar diferente. Eu já brinquei com as pessoas que quando eu estiver em crise financeira, eu vou escrever um livro sobre a volta à religião para vender bastante. O livro já tem até título, De Volta ao Pai. Caramba, mas hoje eu não escreveria isso. Eu tenho certeza que é uma coisa de ótimo, do seu bom humor, sempre muito importante. Você, nas suas aulas, quando os seus alunos lhe perguntam se você acredita em vida após a morte, o que é que você responde? Um ateu, é importante dizer que ele não apenas rejeita a hipótese de um Deus criador único que dá sentido, mas ele rejeita todo o pacote. Então as pessoas dizem, então você é do diabo. Não, o diabo também não existe. Até eu poderia dizer, brincando, que dada a concorrência com as pessoas nesse planeta, ele se retirou envergonhado, sem poder fazer. Aliás, é mais fácil acreditar no demônio do que em Deus, porque o mal é muito mais presente do que o bem. Então eu não acredito na existência de uma alma imortal, de um paraíso, de uma vida após a morte. E alguém me diz, mas morreu, acabou? Eu disse, felizmente, não? Já pensou a continuidade, a volta? Já pensou voltar nas teorias reencarnatórias, como o kardecismo, ter que estudar binômio de Newton de novo? Né? Eu já passei por isso. Ou então, como eu já brinquei, as coisas são boas porque elas são únicas. Quer dizer, a beleza dessa orquídea atrás de nós é que ela é natural, ela vai morrer. E por isso que ela é bonita. Se ela fosse artificial, ela não seria tão bonita. A eternidade é insuportável. Então a beleza de tudo é que elas passam. Por isso que os vampiros são melancólicos. Eles não morrem. Seus amigos se foram, eles vivem na noite, mas eles não morrem nunca. A beleza da rosa natural é que ela tem um prazo. E fim desse prazo, ela morre. Nada melhor, nada mais positivo que ter levado uma vida digna, justa, produtiva, cheia de amores e ao final apagar essa vela que se consumiu iluminando aos outros. Né? Acho isso maravilhoso. A morte é uma bênção ao final. Um amigo meu, Drauzio Varela, disse que já viu muita gente dizer o que eu digo e na hora da morte espernear. Eu não quero... Pode ser. Nós somos incoerentes. Foi o Drauzio. Eu não disse. Drauzio Varela, um grande abraço ao nosso amigo comum, Drauzio Varela. Ou aquelas pessoas que brincam inventando frases na hora da morte, de um padre que é a cabeceira de Voltaire, quando Voltaire está morrendo, diz, renuncia ao demônio. E Voltaire, agnóstico, teria dito, não é hora para fazer inimigos. Então pode ser que tudo isso mude. Nesse momento, eu só não tenho medo nenhum da morte, mas tenho medos, tenho muitos medos, mas da morte particularmente não. Mas todos têm medo da morte. É engraçado. Você deve encontrar pessoas que ficam lhe perguntando a respeito dessa paura da morte. Passei por situações próximas à morte, no sentido de acidentes. Passei por situações inquietas. A morte não me assusta. O que me assusta, por exemplo, é a dependência física no final. Não me assusta perder o movimento das pernas, porque isso me faria um leitor melhor. Me assusta perder a visão. Esse é um pavor que eu tenho. Me assusta não poder ler. Isso é um pavor que eu tenho. Me assusta, por exemplo, ser dependente. Minha mãe dizia ser velado em vida. Ou seja, estar numa cama incapacitado, já tendo morrido parte do corpo e o espírito estando ainda intacto na consciência. Ou o contrário, você estar com o corpo saudável, mas não ter mais consciência das coisas. Eu acho terrível isso. Mas não posso fazer nada sobre isso. Não? A morte é inevitável, é uma condição de todo objeto orgânico como eu sou. Um dia terei passado, como meu bisavô passou, e deveria ser uma pessoa muito importante pela biografia que eu estudei dele, porém, se ele voltasse hoje, atrapalharia muito. Não teria nem onde morar, não teria renda, não estaria desadaptado. É muito bom cumprir um ciclo. Né? Agora, tenho medo de doenças, tenho medo da violência e, acima de tudo, tenho medo de que as pessoas que eu amo sofram violência, ou seja, a preocupação pelo amor ao redor. O resto, morrer, como aconteceu no Senegal, onde o avião pousou de emergência há mais de 25 anos, no Senegal, de emergência, com a turbina pegando fogo, eu só fechei os olhos e pensei, agora vamos ver quem está certo. O que eu posso fazer? Uma mulher do meu lado gritava e eu expliquei a ela em inglês, a senhora, o avião não é movido por energia sonora, quer dizer, o seu grito não vai fazê-lo flutuar, vai arremeter o avião, né? Ou seja, não adianta. Né? Eu sei que as pessoas se assustam e esse susto é diante do desconhecido ou talvez seja um susto narcísico.
Aí eu vou dizer uma coisa que deve ser simpática. Não se preocupe com a morte. Você e eu não fazemos falta alguma no mundo. Então, quando passarmos, isso não tem nada.